Olá, seja bem-vinda ao Selena Tarô. Meu nome é Jéssica e aqui temos tiragens, leituras que são intuitivas, leituras intuitivas para os signos, e aqui é o signo de Aquário. Essa leitura é intuitiva e coletiva, isso quer dizer que ela serve para o campo do coletivo, portanto, pode ser que ela funcione para todos e os aquarianos ou não, né? Tem aquariano que não vai se conectar, tá tudo bem, vai ter muitos vídeos aqui no canal. E fica aqui comigo e vamos refletir a respeito aí da energia de Aquário para essa semana. E leituras personalizadas, mais informações aí na descrição do canal, tá bom? Então, vamos lá? Aquário, se concentre, que eu vou tirar 6 cartas e também depois no final vai ter um conselho. Então fique até o final do vídeo, tá bom? Vamos ver. Tá, vamos lá. Vou colocar aqui na minha mesinha. Vamos fazer a interpretação de tudo. Falando aqui, ó, para você evitar discussões desnecessárias com as pessoas. Tem horas que é melhor ficar quieta. Tem horas que é melhor você ficar voluntariamente de boa naquela situação. Então, se você tem a tendência a arrumar confusão desnecessária, e não tô falando que você faz isso porque você é uma pessoa ruim, mas muitas vezes a gente tem esse ímpeto. A gente fica muito cri-cri com o outro. Então tá dizendo assim, pensa, deixa as coisas, sabe? Perceba aonde que você tá errando, aonde você não tá. Nem tudo a gente precisa guerrear. Tem guerra que a gente não precisa entrar. Simples assim. Aprendi isso com a vida, depois de véia. Né? A gente aprende. O tempo também faz a gente ficar cansada. Acho que tanto bater a cabeça faz a gente ficar cansada. Então, sim, se você já cansou, que a gente tem que cansar, né? Pra gente parar, a gente tem que cansar, a gente tem que ter colhido todas as consequências do que é a gente se envolver em coisa que não devia se envolver. Então, poupe-se. Poupe a si, poupe a outra pessoa, né? Porque tá falando de relações aqui. 3, né, de copas. Quando você poupa, você não entra em discussão, a tendência é que o relacionamento, ele fique bom. Mas eu vou ficar me anulando agora, não vou falar sobre o que eu quero. Respira, analisa e veja se aquilo ali de fato é necessário. Tem coisa que é necessária e tem coisa que não é necessária. É preciso ter esse discernimento. Você quer ficar numa boa dentro dos relacionamentos? Então faça isso. Se é uma pessoa cara pra você, faça isso. Ai, mas eu vou Sabe, às vezes o peixe morre pela boca. Às vezes a gente se gasta com coisas que não tem que se gastar. Nem tudo necessita de discussão. A internet tem muito isso hoje em dia, né? Tudo é discussão. Tudo a gente tem que falar, tudo a gente tem que ter opinião. Não tô falando que a gente não tem que ter algum tipo de opinião, mas tem coisa que tá bom, beleza, amanhã você muda de opinião, porque eu já vi isso acontecer na minha vida. E se você é um pouco mais velha, você vai ver também que muitas das nossas opiniões ao longo do tempo, elas mudam. Então, às vezes, não vale a pena. E aqui tá dizendo, não vale a pena você ficar arrumando briga aonde não deve, né? Porque aí as relações tendem a ganhar. Aí a outra pessoa não se sente ameaçada por você dentro da relação. E aí sim, uma parceria real se forma. Algo que é gostoso, algo que é importante, sabe? Aqui falando sobre resistência, sobre coragem, de defender certas coisas, principalmente de certas pessoas que possam estar ao redor, sendo futriqueiras também dentro da sua relação, né? Ou da sua vida íntima. Tem gente que é futriqueiro, tem gente que fica lá causando, dando certas opiniões. Só que a pessoa não tá vivendo lá com você. A pessoa não dorme na mesma cama que você e o seu marido, seu namorado. Ou então a pessoa não tem nada a ver com o que você já fez ou deixou de fazer.
e fica se metendo, sabe? A gente precisa ser firme, aí fala aqui o imperador. A gente precisa ser firme, tanto na hora da gente se segurar, né? Pra ter essa resistência no sentido de ser pessoas construtoras, né? Me vem muito isso. Quando a gente fica adulta, a gente tá afim de construir coisas. E quando a gente tá afim de construir coisas que sejam sólidas, menos a gente fica deixando as pessoas colocarem o bedelho onde elas não foram chamadas, né? Então a gente ergue uma montanha se for possível. E eu não tô falando de isolamento, tá? Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem gente que tá em relacionamento abusivo que tá em isolamento. Tem gente que entra no relacionamento, para de sair, para de ir pra rolê, para de frequentar a casa de família que tudo bem, né? Enfim, para de viver, só ficar na caverna. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tudo tem o seu limite. Até aqui a pessoa vai, depois daquilo as pessoas não vão, né? E isso é limites para as pessoas, limites para você mesma, tipo assim, cara, eu não vou falar, eu não vou entrar em discussão que eu não preciso entrar e eu não vou deixar as pessoas também causarem na minha vida. Você tá vendo o nível de estrutura emocional que a gente precisa ter para conquistar isso tudo? Então é uma resiliência, porque se a gente quer que as coisas durem, se a gente quer que as coisas tenham história, a gente precisa estar fazendo esse trabalho, primeiro dentro de nós mesmas, né? Ah, mas eu não tô em relacionamento. Tudo bem, você não tá, mas pode ser que você já esteve, pode ser que você esteja em processo de compreensão dos prós e dos contras, de tudo aquilo que você já passou. Talvez essa conversa esteja fazendo sentido para uma pessoa que já entrou em muitas discussões ideológicas dentro das relações ou está entrando ainda, né? Porque o aquariano é do contra. A minha lua é em aquário, tá? É uma pessoa do contra, uma pessoa que tem muitas vezes a necessidade de ficar causando, sabe? Tudo é mutável. Eu aprendi isso com a vida, as coisas são mutáveis, né? E para que a gente tenha novos começos, que é aqui o final aqui da tiragem, da leitura, é um as de ouros, né? Que a gente tenha um relacionamento sólido, saudável, duradouro, que isso vai dar num casamento, que isso vai dar num noivado. A gente tem que segurar. Ai, mas eu não quero isso pra mim, porque eu sou do contra, porque... Tá bom, então... Talvez não faça sentido para você, mas estou falando com quem tá afim, né? Mas eu vou me anular, a pessoa pode fazer o que quiser comigo. Veja bem, saiba separar uma coisa da outra. Se a pessoa está sendo desrespeitosa com você, não é sobre isso. Eu tô falando que essas futricas a dia desnecessárias, tanto nossas quanto de outras pessoas ao nosso redor, que a gente dá liberdade, entendeu? É só uma questão de estar firme e de escolher as guerras que você quer guerrear. E eu nem gosto desse negócio de guerra, porque a gente nem precisa de guerra, a gente pode conversar normal com a pessoa. Ai, mas ele não entende, então sai daqui. Porque pra que guerra na sua vida? Cansa, né? Uma hora cansa. Para ter história, para ter estabilidade, para ter futuro, as coisas... Não dá para viver na briga, não dá para viver na treta. Ah, o outro vive, aí já é o outro. Aí você tem que ver se você vai querer ficar nessa, tá? Porque tem coisa que não depende só de você mesmo, tá bom? Então vamos pro conselho aqui. Bom, aqui saiu conselho, né? Conselho é uma carta que fala sobre você aceitar conselhos de pessoas, principalmente pessoas mais vividas do que você, pessoas mais velhas. A gente que tem aquário tende a ser rebelde, tende a querer furar as tradições e tal e tal. Por um lado isso é bom, pelo outro, quando tem excesso, isso é destruidor. E nada melhor do que a gente ver, né, ouvir o conselho de alguém que já passou por muitas coisas, alguém que, enfim, tem
o que a dizer, porque os frutos, eles falam sobre o que aconteceu de fato, que foi feito para chegar até lá. E os frutos, eles sempre falam das posturas necessárias que alguém tomou para poder viver. Então, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais lenta, né? Aqui tem um caracolzinho. Aceite os conselhos de pessoas que já viveram aquilo que você está sofrendo, que com certeza vão falar para você acalmar um pouco, né? Vai com mais tranquilidade, resolve as coisas com mais tranquilidade, né? Não necessariamente uma pessoa, mas essa parte sua que também é simbólica dentro de você. A gente tem essa parte, né? Tipo assim, fica na boa, fica em paz, faz tudo mais de boa, mais leve, seja mais leve, entendeu? Mais sábia. Então é sobre isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.